Olá, sou Vitório de Simone, seu amigo contador, e hoje eu venho trazer aqui mais um vídeo falando sobre algumas mudanças sobre a reforma tributária. Eu já fiz um vídeo anterior aqui no canal, já dizendo sobre todos os pontos principais da reforma tributária. Inclusive mencionei nesse vídeo a questão do IPVA, a questão do ITCMD e a questão do IPTU. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais rapidamente também sobre essa questão desses três tributos. O IPVA, Imposto de Veículo Automotores, que todo mundo conhece. Todo começo de ano todo mundo tem que pagar o IPVA dos seus veículos, e agora houve uma mudança em relação ao IPVA, que haverá a incidência sobre alguns veículos automotores terrestres e também sobre veículos aquáticos e aéreos. Então antigamente não se cobrava IPVA de embarcações, agora vai passar a cobrar. Não se cobrava IPVA de aeronaves, agora também com o advento da reforma tributária passará a ser cobrado também. Então isso vai haver também, em relação à questão dos aviões, haverá uma destinação à questão da atividade produtiva, aeronaves agrícolas e serviços aéreos. Então isso vai ser também verificado numa situação especial. Da mesma forma, embarcações de transporte aquaviário, a questão também da pesca industrial, artesanal, enfim, isso também será visto de uma forma diferenciada. Então é importante que seja verificado todas essas situações dentro da reforma tributária, como por exemplo a questão do IPVA de tratores e máquinas agrícolas. Também será feito uma verificação diferenciada de todas essas questões em relação ao IPVA. O outro imposto é o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que todo mundo conhece, mais conhecido como Imposto da Herança e Imposto da Doação. O ITCMD, que é um imposto estadual, também passará por mudanças, com alíquotas progressivas, onde os estados terão esse cuidado de verificar essa questão. Da mesma forma, o IPTU vai passar por algumas mudanças. O IPTU, que é um imposto predial territorial urbano, que é um imposto municipal, será de competência onde os municípios, os poderes executivos, através de suas leis próprias, poderão fazer as suas adequações em alíquotas deste imposto. Nesse vídeo aqui, eu também quero falar um pouco sobre os impactos da reforma tributária. Os impactos que vai chegar no bolso do cidadão brasileiro. Esperávamos que essa reforma fosse simplificar a burocracia, fosse diminuir a burocracia de toda a questão fiscal, contábil, tributária do país. Esperávamos também que houvesse uma diminuição da carga tributária, mas não é isso que estamos verificando com essa reforma tributária. Eu posso garantir que, pela experiência que eu tenho ao longo desses 35 anos de contabilidade, provavelmente com o passar dos anos vai continuar havendo uma complexidade cada vez maior da reforma tributária. A situação que encontramos hoje é de uma falsa expectativa de melhora da simplificação da burocracia do país, e com relação aos impactos na economia, no bolso do brasileiro, também posso garantir para vocês, de acordo com o que nós temos visto até o presente momento, que vai também onerar ainda mais os bolsos de cada um de nós brasileiros. Os impactos dessa reforma tributária, no caso, vão ser de aproximadamente em torno de 11,3% em relação ao que existe hoje e em relação ao que vai mudar. Estima-se que com a reforma tributária, a carga nominal de impostos, olhando de uma maneira geral, será em torno de 27%. Então, entre o que existe hoje e os 27% da reforma, tem uma diferença a maior de 11,3%. Ou seja, os impostos vão aumentar. A carga tributária no país vai aumentar. E eu não estou aqui nesse vídeo fazendo crítica à reforma tributária. Eu simplesmente estou dizendo aqui uma constatação real do que vai acontecer. Que a partir de 2026 começa a acontecer a reforma tributária de fato, vai de forma transitória até 2033, quando de fato
ela passa a valer na sua totalidade. Essa reforma não foi para reduzir a carga tributária. Essa não é, portanto, uma reforma tributária que vai diminuir impostos. Quando você tem uma diferença de 11,3% de aumento de carga tributária, você percebe que se hoje nós já pagamos muito impostos, imagina com a implantação da reforma tributária. Volto a repetir, não sou aqui contrário à reforma tributária, mas eu acho que a reforma poderia ter sido feita de forma diferente. Estou fazendo esse vídeo aqui com imparcialidade, não estou fazendo aqui nenhum ponto contrário a tudo isso, mas na minha opinião a reforma poderia ter sido reduzido a carga tributária e também poderia ter diminuído a questão burocrática que hoje assola aí as empresas contábeis, e de certa forma isso aumenta o custo para as empresas, aumenta significativamente. Bom, então depois de tudo isso que eu coloquei aqui nesse vídeo, existem muitos desafios a serem enfrentados pela frente, pelos próximos anos. E aí eu faço a seguinte pergunta: as empresas e os colaboradores dessas empresas estão preparados para tudo isso? O fluxo de caixa dessas empresas estão preparados para aumentar ainda mais a carga tributária? As pessoas estão preparadas para ter esse aumento da carga tributária? Essa complexidade dessa transição tributária, isso vai trazer com toda certeza uma necessidade muito grande de se fazer atualizações, estudo, para poder acompanhar todo esse processo de transição. Vai haver de fato um aumento do custo fiscal, vai ter que haver uma convivência dos sistemas tributários entre o antigo e o novo. Tem a questão do aumento do ICMS, a fiscalização com certeza vai ser ampliada cada vez mais. Então é importante que a gente possa estar ciente de que às vezes aquilo que a gente escuta na televisão, às vezes aquilo que a gente escuta, uma entrevista com alguém que seja participante da reforma tributária, que às vezes isso vai ser algo de bom para o Brasil. Então é importante que as pessoas saibam de fato a realidade do que está acontecendo e pressionem os seus deputados, a esse deputado que você votou na época da eleição, pressione ele para que agora neste momento da regulamentação, os deputados e os senadores também, para que nesse momento da regulamentação a gente não tenha um aumento da complexidade, um aumento ainda maior dessa carga tributária.